Hoje a gente vai ter aí um momento de revisão, de lembrar um pouco o que a gente viu durante o semestre. E na semana que vem, também a gente gostaria de ter um outro momento especial com a participação dos irmãos, né? Cada um, assim, falando para a gente, né? Em que esses estudos foram importantes para nós. Aí a gente vai fechar o semestre no domingo que vem com a participação dos alunos. E a gente combina isso direitinho depois. E que esses 2 domingos, né, que são de fechamento, a gente possa aproveitar bem essa oportunidade também. Tanto para relembrar, quanto para pensar mais um pouco, né, em cada um deles e trazer, né, na superfície, né, do nosso pensamento o que contribuiu, o que incomodou, o que confrontou, para a gente ter um aprendizado efetivo, né, na nossa vida espiritual e uma experiência mesmo, né, com o Deus que nos permitiu isso. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos muito por esta manhã, depois de uma noite de descanso, pelo sustento, ó Pai, do café, pela saúde, ó Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Muito obrigado, ó Deus, porque as bênçãos que o Senhor tem para nós são incontáveis. Muito obrigado, ó Deus, pela graça especial que nos alcançou. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos falar com o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor Jesus veio e nos salvou, e o Senhor Jesus nos apresentou o teu plano maravilhoso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Que a gente possa cada dia aprender mais do Senhor e desfrutar mais das tuas promessas, ó Pai. Fica conosco, fica com cada um aqui, tomando a mente de cada um, ó Pai, para que possamos, de fato, pensar nas coisas do alto e podermos ter a oportunidade de sermos confrontados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão e vamos ter a participação rápida, né, de cada professor e também, se quiserem, né, a contribuição dos alunos em cada ponto, né, em cada momento da lição. É aqui. Não precisa não. Eu vou começar aqui com uma parte que eu preparei, que fala assim: iniciamos o semestre apresentando os mandatos cultural, social e espiritual, essenciais para o homem ser bem-sucedido em seu viver, cuidando e administrando a natureza, aproveitando os seus recursos, trabalhando em uma vocação específica, vivendo como casais, como uma só carne, e formando uma família orientada segundo a vontade do Criador, sempre zelando por uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Aprendemos que mesmo após a queda do homem pelo pecado, os mandatos cultural, social e espiritual prevaleceram, mas passamos, né, a enfrentar um ambiente hostil, diferente daquele em que o homem tinha verdadeira e prazerosa comunhão com o seu Criador. Agora, não gozamos mais
da liberdade que nossos primeiros pais experimentaram. Não temos mais o verdadeiro livre-arbítrio que eles tinham, pois todos passamos a viver como escravos do pecado. Passamos a valorizar mais a criação em vez do Criador, a buscar o que não agrada a Deus e até na forma de cultuar passamos a permitir influências e práticas seculares ou pecaminosas. Fato é que a desobediência prevalece, afetando o trabalho, a família e a observância dos mandamentos de Deus. Graças a Deus, somos alvos da sua graça comum, através da qual nossas vidas são sustentadas e o mal é contido dentro de limites estabelecidos por Deus. Mas Deus foi além. Ofereceu-nos também a sua graça especial. E eu vou ler para nós o texto de Efésios 4, 1 a 6, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Maravilhoso esse texto, né, gente? Pela graça especial, Deus nos oferece a reconciliação com Ele, a libertação da escravidão do pecado e uma íntima relação com o Deus Trino. Deus proveu os meios de graça para desenvolvermos essa comunhão através da Santa Ceia, do batismo, bem como através da oração, da palavra bíblica revelada e da pregação do Evangelho na igreja e através das missões. Essa comunhão é desenvolvida no sentido vertical e horizontalmente, internamente na igreja e externamente nas demais relações. Tudo isso para a glória de Deus, cujos propósitos são motivados pelo amor, como lemos acima, né? Vimos neste semestre diversas orientações bíblicas sobre cada um desses pontos. E hoje vamos relembrar um pouco delas, ou deles, né? Também. Vamos ouvir mais um pouco agora com a Jaqueline, com a Jacimar, com o Rafael e com o Wesley. Então eu vou passar a palavra para a Jaqueline. Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui, gente, fazendo essa revisão aqui do que nós aprendemos nesse semestre, né? E eu vou relembrar um pouco daquilo que que eu falei nas
nas minhas aulas, né? Que me foi passado o tema comunhão com Deus, vida devocional, intencionalidade, habitualidade, a individualidade, as formas que nós temos, né, de fazer isso por meio da adoração, da oração, meditação na palavra. E eu confesso para vocês que esse foi o semestre que eu mais tive dificuldade de fazer a minha devocional no horário que eu gosto de fazer, que é logo pela manhã, sabe? E teve dias que eu não consegui fazer. E isso me entristeceu bastante. E eu gostaria realmente que nossa sala estivesse orando, não só por mim, mas eu tenho certeza que muitas das coisas que nós aprendemos, muitas vezes nós temos até dificuldade de colocar em prática, e nós carecemos muito da graça de Deus, para que nós possamos realmente viver de fato e de verdade as coisas que nós aprendemos aqui. Né? E essa é a primeira coisa que eu peço para vocês, oração pela minha vida, tá? Que a graça de Deus seja muito abundante, não na minha só, mas em todas aqui, para que nós realmente sejamos, isso tudo que nós consigamos, pela graça de Deus, praticar isso que nós aprendemos esse semestre. Bem, então, o que é importante que eu acho na vida devocional é aquela questão de a gente falar habitualidade, escolher um horário é muito importante. Eu gostei muito e até cheguei a comprar o livro que o seu genro, Edman, falou, que é o poder do hábito, né? Que a gente tem que estabelecer uma agenda, porque quando a gente fala, eu vou fazer isso, mas se não der para 6 horas, eu faço meio-dia, eu faço 10 horas. Isso aí é importante que a gente agende, escolha um local, prepare o que você vai ler, se é um devocional, memorizar a palavra de Deus, né? E eu acho muito interessante também, a Beth me falou que eu fiquei para falar mais um pouquinho sobre meditação, né, Beth? E eu pesquisando ontem, o que eu achei muito interessante foi uma fala do Tim Keller, que ele fala assim, ao meditarmos, processamos a verdade até que ela toque o coração. Eis a chave para lidar com as dificuldades. Uma das maiores dificuldades que o cristão enfrenta, não só o cristão, mas o ser humano nesse século, porque a gente fala que tem as eras, né? Paleolítica e tudo, a nossa que nós vivemos agora é a ansiolítica, né? Da ansiedade. Então, a gente precisa muito de meditar na palavra de Deus e, ao meditar, é aquele tempo que você separa para ouvir, meditar no ser de Deus, não porque vão ter ideias novas, mas nós vamos nos aprofundar naqueles atributos que ele tem, para que nós possamos, então, buscar isso, porque se nós somos a imagem e semelhança dele, até o dia da redenção, nós temos cada dia mais de crescer e transparecer e deixar que Deus trabalhe em nós as virtudes do ser de Deus, as virtudes que temos, nós temos que nos parecer mais com o Filho dele, não é isso? Então, a meditação, ela redireciona pensamentos e sentimentos para a verdade acerca de Deus. Na meditação, temos uma perspectiva mais profunda do ser de Deus. O Augusto Nicodemos, num vídeo que eu assisti, ele falou que não sabe se foi John Edward ou um outro, que ele saiu a cavalo, na época dele, né? E começou a meditar sobre o ser de Deus. E disse que ele passou horas meditando, que aquilo foi tão profundo profunda essa meditação dele, que de repente, depois de horas e horas, ele se viu no lugar que ele nem sabia onde que estava, ele se perdeu, ele estava ligado àquelas coisas que, essas novas perspectivas mais profundas do ser de Deus, e aquilo tomou o pensamento de tal forma que ele não teve nem noção de tempo e local. E o Augusto Nicodemos fala que isso deveria ser uma prática mais frequente na vida do cristão, embora ele também não faça isso constantemente, mas que é muito importante você separar um dia no mês para ficar sós, ou então, quem sabe, com o seu esposo ou sua esposa, mas assim, hoje nós vamos pegar isso aqui, esse atributo, ou essa passagem bíblica,
marcar, é observar aquilo, falar, o que eu posso aprender disso aí e aplicar na minha vida, né? Não é só ler, porque às vezes a gente pode ler Abacuque em 12 minutos, mas é ler. Agora, se meditar, às vezes, um versículo de Abacuque, você pode meditar um dia, né? E ver quais são as implicações daquilo ali. Bem, e quais são as leituras, né, passagem bíblica que fala sobre meditação? Eu gostei muito do Salmo 77, versículos 5 a 9, que fala, uma expressão importante na meditação é, o meu espírito indaga. Ela consiste, na maior parte, em fazer as indagações certas. Meditar é se propor a fazer perguntas sobre a verdade. Como? Que diferença isso faz? Esse versículo faz na minha vida. Estou levando isso a sério? Caso me esqueça, como isso me afetará? Já o esqueci? Essa passagem bíblica, nem lembrava. Nós temos que memorizar também. Estou vivendo à luz disso? Então, a meditação é uma hora que você se depara diante do versículo, marca as principais, até palavrinhas ali, observa aquilo e começa a fazer indagações sobre aquilo ali, como que aquilo aplica. E eu achei interessante que o Tim Keller ele terminou uma das devocionais, né, mensagem do dia, que ele fala assim, que Deus nos dê a paciência e os hábitos da mente, capazes de marcar, olha aqui a meditação, capazes de marcar, observar, saborear e apreciar, e digerir internamente tuas palavras, que elas habitem ricamente em nós. E uma coisa que eu achei interessante sobre a meditação é que a meditação, que é uma disciplina espiritual, né, que nós devemos ter, cultivá-la na vida cristã, ela distingue da meditação do Zen budista, né? Enquanto essa meditação aí budista é um esvaziamento da mente, né, que você tem que alcançar o estado Zen e tudo, o nosso é um encher da mente da palavra de Deus, marcando, observando, buscando as implicações daquilo para a vida, buscando praticá-la. Então, há essa diferença, né? A outra, o cristão deveria repudiá-la, porque eu acho muito engraçado um cristão participar de uma sessão dessa, ficar ouvindo aqueles mantras buscando esvaziamento, né? Eu costumo falar isso bastante. Então, ler as escrituras é tirar um tempo de silêncio para explorar mentalmente todas as implicações daquela verdade que você descobriu. De repente, um conceito mais profundo de Deus surge daquela meditação, né? E nós lembramos bem do Salmo 104, que é até o mote nosso do coral feminino, que fala, cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Irmãos, nesse tempo de ansiedade, de preocupações, de pandemia, nada melhor do que a gente exercitar essa disciplina da vida espiritual, que é a meditação. É uma das formas que a gente tem de lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque nós confiamos que Ele tem cuidado de nós. E o Salmo 19 também fala, versículo 14, ele fala que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e redentor meu, resgatador meu. Numa outra aula, eu falei, né, sobre a importância de congregar. O que isso traz para as nossas vidas, né? E o culto no domingo é como se fosse o ápice da vida devocional durante a semana, porque nós vamos ali em serviço a Deus, né? E nós temos que nos alegrar muito. Quando fala alegrar, alegrei-me quando? Como que é mesmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, é uma alegria para a gente, porque ali
na comunidade, quando o outro Salmo 133 fala que é na congregação dos santos que Deus dispensa a sua bênção. Então, a vida, a nossa comunhão com Deus devocional, ela deve refletir na nossa comunhão com o outro, no horizontal, né? E o autor, a carta aos Hebreus, fala e chama, exorta-nos para que no capítulo 10, versículo 25, que não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, porque naquela época, alguns dos hebreus, por conta da perseguição e por outros motivos, eles estavam deixando de congregar. E o autor, então, fala da importância de o cristão dar valor, valorizar isso. E também sobre a importância de nós transmitirmos às pessoas que nos cercam essa mensagem tão importante da igreja, que é ver Jesus Cristo sendo formado, proclamar as virtudes daqueles que nos salvou, né? E vendo pessoas transformadas por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, fazendo um apanhado geral, a nossa vida devocional é importantíssima para que nós, no domingo, a gente já chegue ali com aquela alegria de adorar a Deus, de estar com os irmãos, porque é ali que nós vamos exortar uns aos outros, admoestá-los, ali nós vamos desenvolver os dons uns, né, no meio do povo ali, e isso faz bem para o corpo de Cristo. É assim que nós vamos crescer e deixar que as virtudes de Cristo sejam enxertadas nas nossas vidas, de forma que, cada dia mais, até o dia de Cristo, nós vamos crescendo em graça, sabedoria, conhecimento, para a honra e glória do nosso Deus. Né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Eu peço orações por mim, tá? Porque muitas vezes a gente fala e muitas vezes nós precisamos muito deixar realmente que isso seja enxertado em nós, de forma que a gente não precisa estar achando que nós que vamos fazer isso, mas é Cristo que faz, mas que essa graça aí seja abundante nas nossas vidas, né? Essa operacionalidade do Espírito Santo vem por meio das orações nossas, irmãos, e aí Deus vai operar, porque Deus quer ouvir isso. O povo de Deus, muitas vezes, a gente reúne a segunda, eu estava muito pensando nisso, a gente coloca todas as doenças e tudo, as pessoas, preocupação da vida econômica, mas a coisa mais importante que a gente não vê, assim, vamos orar para que as virtudes de Cristo sejam vistas na vida da igreja, que faça diferença, né? E eu falo isso para a minha vida, tá? Que Deus abençoe cada um, e aí eu passo a palavra para o Esma. Jaqueline, na comunhão coletiva, né, no encontro público lá, né, na igreja, quando a gente se encontra, as virtudes de Cristo se revelam para nós, não apenas numa prática correta, entendeu? Daquilo que a gente tem aprendido na palavra, mas a gente erra também entre nós, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes um tromba no outro, um fala alguma coisa, mesmo no ambiente da igreja, né? Uma resposta atravessada de vez em quando. Sim, e aí vem... É aquela história do ferro com ferro também, ele vai se afinando, né? E aí você exercita duas virtudes, a humildade e o perdão. Isso, né? Aí. Então, nessa comunhão também, a gente tem oportunidades de observar o quanto a gente carece, né? Da graça de Deus, e mais interessante, que a gente vai observando coisas boas, né? E que fala assim, poxa, eu quero trabalhar em mim para eu ser igual o fulano. Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha um presbítero lá que eu falava assim, gente, a família, a forma como ele falava, a forma como ele colocava com os tratava os filhos e tudo, aquilo ali para mim era uma coisa assim, poxa vida, eu quero ter muito isso quando eu ficar maior, eu quero
trabalhar, a esposa dele sempre trabalhando na igreja e tudo. Então, assim, você começa a observar nos irmãos coisas boas que você fala, eu quero trabalhar essa área da minha vida para ficar assim. Exemplo, né? Não sei qual autor que fala, as mais velhas ensinam as mais novas como ser boas esposas, os mais velhos ensinam os jovens. Então, é isso, a comunidade é para isso aí, é para crescer, para o corpo de Cristo, para o pé, a mão, a orelha, tudo, cada um aprendendo a ouvir, o outro a falar, o outro a mostrar amor com o irmão, exercer o dom da misericórdia, né? Então, é isso aí, tá? Isso aí. Jesus falou assim, os sãos não precisam de médico, né? Então, o fato, né, de às vezes a gente se estranhar, né, isso não deve nos desanimar, pelo contrário, né? Isso deve fazer com que a gente se achegue mais ainda ao corpo de Cristo, aí então para aproveitar o que a Jaqueline falou, né, aproveitar os bons exemplos e querer isso para a gente. Então eu vou passar a palavra para Jacimar. Dentro disso que a Jaqueline falou, oi? Posso fazer um comentário? Claro, claro. Tá bom. Só porque eu acho que isso que a Jaqueline disse é uma virtude, e você reconhecer a humildade da pessoa ao reconhecer essa necessidade, sabe? Eu já vi em outras igrejas que eu já frequentei, muitas das vezes as pessoas que estão à frente de um ministério, até mesmo os pastores, eles sempre passam aquela imagem de pessoas, entre aspas, perfeitas, né, que estão num patamar muito superior do que os membros da igreja, e às vezes não reconhecem, não tem essa humildade de reconhecer a necessidade mesmo, como a Jaqueline pediu, né, orações para a vida devocional dela, né, então eu acho que isso me admira muito na nossa igreja, eu já vi muitas pessoas assim, né, e eu acho que isso é muito, muito bacana, a gente reconhecer isso um para os outros, porque a gente vê que a dificuldade que a gente tem não é só nossa, é do próximo também, porque isso muitas das vezes acontece comigo, às vezes eu quero me dedicar mais, eu quero ter um devocional naquele horário específico que eu não consigo, eu acho que não justifica, mas quando a gente tem uma criança, né, principalmente na idade da minha, é um pouco mais complicado algumas coisas, você quer participar, às vezes você não consegue participar com tanta intensidade, né, e isso acaba gerando em mim uma frustração, mas eu já estou aprendendo também que tudo é fácil, daqui a pouco isso passa, e eu vou me dedicar da forma que hoje eu consigo e posso dedicar. Né? Então, acho isso muito bonito, a gente vê esse reconhecimento dos irmãos, dessa necessidade de melhorar, dessa necessidade de crescer. Eu fico maravilhada também quando eu vejo o reverendo Raimundo pregando, e ele sempre fala nas pregações dele da dificuldade do ser humano que ele é, cheio de defeitos, das dificuldades que ele tem. Então, você vê um pastor reconhecer isso em cima do altar, é admirável, sabe? Então, é só mesmo um comentário, assim, de algo que me chama muita atenção, que eu valorizo muito essas virtudes e a humildade, né, que nós, irmãos, temos e buscamos ter também todos os dias. Isso aí, muito bem. Mas guarda para domingo que vem, hein? Fala tudo agora. Vamos lá, Jacimar. Então, na mesma linha da apresentação da Jaqueline, eu gostaria, então, de fazer um resumo, bem resumo, do que nós vimos nas duas aulas sobre oração e depois nas duas outras aulas sobre a comunhão individual. Então, eu vou começar pelas duas primeiras sobre oração, no Antigo Testamento. Nós vimos duas orações, a oração de Ana, pedindo a Deus um filho. Ela foi ao templo para fazer essa oração, sabemos o resultado, temos então como um fato concreto que a chegada de Samuel, que foi resposta à oração de Ana, a chegada de Samuel trouxe um divisor de água na história do povo de Israel. Porque com a presença de Samuel, que foi além do resultado da oração, resultado também da promessa, que se ela concebesse, ela dedicaria seu filho a Deus, a Yahvé.
E foi o que aconteceu, porque Samuel viveu a vida dele, passados os primeiros anos de vida, ele foi levado, conduzido por Ana para o templo, e lá ele dedicou toda a sua vida preparando-se para a função de sacerdote, junto a Eli. Nós vimos, então, que com a atuação de Samuel, dentro do propósito de Deus, do plano que Deus havia feito para o povo, houve, então, uma mudança e de uma sociedade tribal, que era o povo de Israel, eles passaram a viver sob o regime monárquico. Então, Samuel teve a oportunidade de ungir os 2 primeiros reis em Israel, Saul e Davi. Então, esse é um exemplo bem concreto, tão concreto quanto aqueles que certamente nós temos nos dias de hoje, de testemunharmos verdadeiros milagres na nossa vida, assim como eu tenho testemunho para passar para vocês, vocês também devem ter testemunhos eloquentes sobre resposta de Deus à oração. E a outra oração que nós vimos no Antigo Testamento foi a oração de Elias. Então, eu destaco a oração de Elias por razões assim que sobejamente nós conhecemos. Elias, ele é considerado um profeta, o maior profeta do Antigo Testamento. E há testemunhos no Novo Testamento a respeito disso. Por exemplo, em Romanos 11, 2 e 4, nós encontramos uma referência à atuação de Elias junto ao povo. E 3 e 4, Elias retrucando a Deus, falando o seguinte: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esse momento que aqui é rememorado por Paulo no livro de Romanos, esse evento se deu exatamente no período em que o povo cometia a idolatria, a apostasia do povo, e Elias se sentia profundamente entristecido pelo que estava acontecendo e achando que seu trabalho, seu ministério não estava surtindo o efeito que ele, segundo o coração de Deus, que havia colocado no seu coração, que ele desejava que acontecesse na vida do povo de Israel. Então, Paulo nos faz lembrar aqui da promessa que Deus fez a Elias: eu separei 7.000, esses 7.000 serão poupados. Então, aí nós entramos na oração, nós chegamos à oração de Elias, quando o povo estava todo reunido, ele convidou os adoradores de Baal, convidou os de Israel e propôs uma grande reunião ali naquele local, e que começasse então a adoração pelos adoradores de Baal, e propôs que eles pedissem a Baal que chovesse, eles pediram que eles pedissem a Baal que ele, Baal, se manifestasse diante do povo, dizendo: eu sou Deus, eu estou aqui, vejam a minha presença nesse momento. Esse foi o desafio de Elias aos que cultuavam Baal.
E eles clamavam, e Baal não respondia. Num tom bastante irônico, Elias chegou mesmo a dizer: clamem mais alto, talvez, falando alto, pode ser que ele esteja muito ocupado, ou até mesmo esteja dormindo. Clamem mais alto, porque talvez o clamor de vocês não esteja chegando até Baal. E nada aconteceu, como nós sabemos na história. Veio então, irmãos, a oração de Elias, que é relatada no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículos 37 e 38. Eu vou ler para os irmãos. Elias falando então para o Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. A resposta então vem: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Na ocasião em que nós vimos essa oração de Elias, antes de Elias proferir essa oração, nós vimos todo o preparo que Elias fez para que esse momento acontecesse. O altar construído, né? A quantidade de água que não foi pequena, e eles colocaram, ele pediu que jogasse, coloque mais água, e o altar estava encharcado de água. E após a oração, essa que nós acabamos de ler, em 1 Reis, capítulo 18, desceu fogo do céu. O fogo, é muito interessante a gente perceber isso, porque o fogo é uma marca forte da presença de Deus. Em outros momentos de episódios relatados na Bíblia, nós encontramos a presença de Deus através do fogo. E o fogo, ele desceu do céu, ele não subiu da terra. Porque alguém poderia dizer, alguém jogou uma faísca, alguma coisa, o fogo chegou até o holocausto. O terrestre poderia ter feito isso. Não, o fogo, ele desceu do céu. E lambeu toda a água, secou toda aquela quantidade de água que havia no altar. Então, vamos fixar bem. A oração de Elias, ele suplicando a Deus que Deus respondesse, que provasse ao povo que vinha cometendo tanta idolatria, que vinha cometendo tanta apostasia, que ele se manifestasse e mostrasse para o povo: eu sou Deus, eu sou Deus. E o texto, ele ainda fala que o povo se quebrantou e repetia diversas vezes: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqueles 7.000, de fato, foram poupados. Então, uma experiência, irmãos, que eu considero muito marcante, e não é de todo que Elias, ele ainda continua sendo, por todos nós, uma grande referência para as nossas vidas. Teve seus momentos de baixa? Teve. Conhecemos quando ele se escondeu na caverna e quando ele pediu a morte a Yahvé. Mas ele foi conduzido de volta ao seu ministério até poder entregar, né, o seu ministério a Eliseu. Então, ficamos aqui com relação às duas orações, a oração de Ana e a oração de Elias. Então, eu queria entrar agora, para terminar, na questão da hospitalidade, que está dentro de comunhão individual, e também
queria falar um pouquinho a respeito da ajuda material aos irmãos na fé, conforme a recomendação que encontramos na Bíblia, em Gálatas 6:10, primeiro aos domésticos da fé, mais uma vez Paulo nos orientando, então ajuda material, mas também aos que não pertencem à comunhão, né? Aos que fazem parte do povo de Deus. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso. Bem, então, a comunhão individual, há um lembrete também no Novo Testamento de que nós devemos receber aqueles que batem a nossa porta, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. E nós conhecemos o episódio relatado lá em Gênesis, quando Abraão, que estava do lado de fora da sua tenda, percebeu homens diferentes passando. Ele não conhecia esses homens, mas ele insistiu para que esses homens entrassem. Era costume da época abrir as portas e hospedar as pessoas, o passante, o caminhante, que fazia parte da corte, né? da etiqueta, fazer isso, receber as pessoas. E Abraão insistiu, eles não quiseram entrar, mas ele insistiu. Então, sabemos o que sucedeu. Abraão e Sara simplesmente hospedaram anjos na sua casa. Eu não sei se vocês conhecem uma música do grupo Prisma. Eu gosto muito desse conjunto Prisma. Eles têm uma música muito bonita que fala sobre anjos que hospedaram anjos sem saber. Alguém já ouviu essa música? Alguém já não, né? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Houve uma época em que, no programa de Silvio Santos, esse grupo foi convidado a ir ao programa de Silvio Santos para cantar. E a música que eles cantaram foi essa aí, com uma unção, uma inspiração, que eu me emocionei, por acaso, quando eu cliquei lá e cheguei nesse programa do Silvio Santos. Já tem muitos anos já isso. Eu fiquei muito emocionada, porque, inclusive, eles fizeram a encenação colocando uma criança no final, chegando em meio ao grupo de adultos, cantando, representando o anjo que Abraão e Sara receberam em sua casa. Foi um momento emocionante, deve estar gravado ainda no YouTube. Se vocês quiserem ver, vocês cheguem lá que vocês vão ver essa beleza, essa música muito bonita, falando do cuidado que devemos ter em receber as pessoas, não deixar de receber, porque às vezes nós estamos recebendo anjos. E ponto, né? Agora, com relação à ajuda, eu gostaria de falar rapidamente, para não estender tanto, que temos a recomendação que devemos ajudar primeiro aos domésticos da fé, mas não somente aos domésticos da fé. É o que Paulo fala. A todos que apresentarem necessidades, estiverem em condição de dificuldade, padecendo dificuldade, nós devemos procurar e ajudar essas pessoas. No livro de Atos, que eu acho que é bem emblemático o capítulo 2 de Atos, que depois da descida do Espírito Santo, que o povo permaneceu em Israel. E a alegria era tão grande, era imensa a alegria que eles sentiam, que eles quiseram ficar hospedados, morando em Israel. E muitos vendiam suas propriedades para que o evangelho pudesse ser pregado
a outras regiões, missionários pudessem ser enviados, houvesse recurso, então, para a expansão do Evangelho. É evidente que nós não temos esse preceito que devemos vender tudo que temos. A Bíblia não há esse registro. Devemos vender tudo que temos para ajudar o pobre, mas a Bíblia recomenda que se nós, por exemplo, Jesus falou, se nós temos 2 capas e nós vemos o nosso irmão padecendo frio, nós devemos dar uma das capas, porque nós temos 2. É essa a recomendação. Então, eu vejo, meus irmãos, que no momento atual foi algo que nós, equipe, frente, né, a esse estudo que estamos fazendo, eu digo para vocês, alunos, que nós nos sentimos muito impactados nessa última parte do nosso programa, que é de ajuda social, de ministério ao necessitado. Da mesma maneira que eu me senti impactada, eu pude perceber isso nos meus irmãos, que estavam ministrando especificamente esse assunto. E devemos, então, desenvolver essa comunhão individual para que o Evangelho cresça, para que Cristo resplandeça através da nossa vida e que o nosso testemunho sirva de base, de inspiração para outras vivências, outras experiências no Evangelho. Eu vou reservar uma para dizer para vocês no domingo que vem, como o Erdman solicitou que a gente guarde alguma coisa, solicitou a nós todos, alunos e os que estão ensinando, né? Estamos aprendendo também, não só ensinando, mas aprendendo. Eu vou guardar para a semana que vem, mas então vocês me aguardem que eu vou contar algo a vocês no domingo que vem, dentro da primeira igreja. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça de cumprirmos tudo que colocamos aqui. Muito bem. Amém. Rafael. Continuar aqui nessa mesma diretriz aí na nossa irmã Jacimar e da Jaque. Bom, eu falei logo emendando, né, o tema da Jacimar, que foi falar sobre o profeta e a sua oração, como que essa oração foi atendida. Eu falei sobre a oração, sobre a importância da oração. E a oração, em resumo, é o meio que Deus proveu ao homem a fim de que ele viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão com Deus. Então, o que significa orar? Orar é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus, e não é uma simples reza ou uma repetição vã, mas é um relacionamento mesmo. Então, nós devemos sempre orar a Deus, orar quando tudo está bem e orar no dia da angústia e da adversidade. Muitas vezes a gente é impelido a não orar no momento da adversidade, porque a gente não se sente em condições, não nos sentimos nos sentimos sujos em pecados, mas porém é nesse momento que a gente precisa se aproximar mais de Deus. Então, meus irmãos, desculpa aqui que o telefone tocou. Então, meus irmãos, assim como o Erdman disse, nós precisamos estar... o Erdman falou uma frase aqui que é quando nós precisamos, que os enfermos, né, que precisam da cura, que precisam de Deus, né, não é quem está bem. Então é nesse momento que a gente deve se recorrer ainda mais ao Senhor, no momento da necessidade. E aí eu também falei um pouquinho sobre como orar.
Então é muito, pessoal, muito importante que nós tenhamos reverência, nós tenhamos fé, humildade, priorizando sempre a vontade e o reino de Deus, porque nós temos uma tendência a orar, né? Muitas pessoas eu vejo orando, né? Falando, eu declaro, né? Não na nossa igreja, né? Graças a Deus, mas eu declaro, eu profetizo, eu ministro, e aí muitas vezes a gente não sabe qual que é a vontade de Deus. Então eu sempre costumo orar, seja aquilo que às vezes está mais doendo no meu coração, que tem mais uma vontade de acontecer de uma forma que eu imagino ser a correta, eu aprendi a sempre falar assim, Deus, que seja feita a tua vontade. Até quando eu estou pedindo uma cura para alguém, eu falo assim, Senhor, que se for da tua vontade, o Senhor venha curar essa pessoa para a tua glória. Então, porque assim, entender que a vontade de Deus é boa e agradável é muito fácil falar, mas absorver e entender isso, às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode não ser os nossos planos, pode não ser da forma que a gente quer, mas a gente sabe que o melhor de Deus sempre provém dele. Então, eu falei um pouquinho também sobre onde orar, sobre a necessidade, né? A Jacimar já que citou aqui, de estarmos em comunhão, de estarmos no templo com os irmãos, orando junto, compartilhando as dores, as nossas aflições. Então é muito importante essa oração no templo, que é o lugar que nós vamos estar entre os irmãos. Né? Antes da pandemia, comecei a ir no culto de oração, e era muito bom estar lá no culto de oração e poder ouvir os irmãos, orar pelos irmãos, entender as dores deles e também poder compartilhar as minhas dores, as minhas necessidades, as minhas aflições. E quando a gente fala isso, a gente vê os irmãos, né, um orando pelo outro, um clamando pelo outro, a gente vê, né, o amor, a unidade. A gente vê o carinho de Deus para conosco. Também devemos orar em particular, né? Entrar para dentro do quarto, quem tem o costume de se ajoelhar no quarto, orar, é muito importante. Clamar ao Senhor no seu particular. E jamais podemos esquecer, em família. Muito importante orar em família. Mas eu moro sozinho, Rafa. Amados, se você tem a oportunidade de almoçar com seus pais, com seus irmãos, com amigos em algum momento, ore, faça uma oração. É muito importante a gente estar sempre orando em família, para que Deus abençoe a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Sermos uma referência. Às vezes, mas lá ninguém tem costume de orar. Seja referência. Fala, pessoal, vamos tirar hoje para fazer uma oração? Né? Quantas vidas foram ceifadas pela Covid e Deus está cuidando de nós. Deus tem nos sustentado até aqui. Então, sempre há motivo para orar. Né? Só o fato de acordarmos, né? Então, esses dias eu estava vendo uma palestra de um neurologista falando ali sobre o cérebro e tudo, né? E era algo voltado para a liderança, mas ele falou muito sobre o cérebro, ele falando quanto que é sensível o cérebro, como que uma veia se estourar, pequenininho que seja, a gente pode vir a óbito instantaneamente. Então, ou seja, cuidado de Deus, né? Do dia a dia, só de acordar. E aí, por isso, eu concluo aí falando que lembrando os tipos de oração, né? Que eu falei sobre adoração, como que é bom a gente adorar a Deus na oração, ação de graças, agradecer, né? Pelo simples fato da vida, como eu citei. A confissão de pecado é muito importante. A gente, eu até mencionei isso no dia da aula. Eu não esqueço de uma amiga que eu tinha, que ela sempre orava e ela falava assim, Deus revela-me os pecados que estão em oculto. Então, quantas vezes, né, a gente não para refletir sobre as nossas atitudes e às vezes a gente tem uma atitude soberba, arrogante, e ali, né, aquele momento dela ali de oração me chamava muita atenção, porque eu falo assim, poxa, quantas vezes a gente tem, né, pecados ocultos e a gente não, às vezes a gente não sabe, nem nós mesmos sabemos, né? E ela fala, revela-me os pecados que estão ocultos para que eu possa mudar, para que o Senhor possa me mudar. Né? A oração de petição, né, de pedirmos também, né, faz parte da oração, de súplica e de intercessão.
Então, e com isso, né, nós vamos ter o quê? Os frutos, vamos colher os frutos da vida de oração, que é termos uma vida de fé e esperança, expandirmos em maturidade espiritual, crescermos em amor a Deus e ao próximo e sermos inundados, né, com o pleno conhecimento de Deus. Bom, Edmar, pode passar aí para o próximo aí, o Wesley, né, que foi na sequência. Esteja à vontade aí, Wesley. Ô, Rafael, só um minutinho aqui antes do Wesley. Você falou ali que às vezes aqueles momentos tão difíceis que a gente não dá conta nem de orar, né? Sim. A gente lembrar do Espírito Santo, né, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele sabe da nossa necessidade. Quantas vezes, né? Já aconteceu isso comigo, de eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, não dou conta nem de te orar, não dou conta de falar. Mas o Senhor sabe o que está se passando dentro de mim. Sim. E ali eu ficava diante de Deus aguardando, e eu sentindo assim, que Deus estava, né, me agindo ali comigo, né? Então, aí era o Espírito Santo. É o Espírito Santo, né, que estava... Muitas vezes foi o marido dela que causou isso com ela. Ô, Esma, interessante que muitas vezes a coisa mais difícil que tem para a gente é lidar com o silêncio de Deus, né? Coisa mais difícil que tem nesses tempos, principalmente que nós vemos, é lidar. Porque o não e o sim, a gente fica, né? Poxa, não. Agora, enquanto contamos cada minuto de sofrimento com uma eternidade, as misericórdias de Deus são renovadas a cada manhã que despertamos respirando. Ele não nos esquecerá nem nos desapontará. E embora possamos clamar e lhe falar da nossa sensação de abandono, Deus jamais nos deixará. Isso é importantíssimo, que a gente saiba disso, né? E tenha isso no coração. Deus jamais nos deixará. Não obstante, a gente pensa que ele se silenciou, que ele não está querendo falar. Ele está trabalhando por nós, por aqueles que amam, até enquanto nós dormimos. Amém. Foi a experiência de Jó, né? É verdade. O silêncio, né? De Deus ali, ó. Quanto tempo, né? Até que veio. Ui, é forte. Deixa à vontade aí, Wesley. Irmãos, que bom estarmos mais um domingo aqui, né? E podermos relembrar aquilo que nessas aulas nós podemos aprender, aquilo que também pôde mudar as nossas vidas durante esse semestre, né? Eu vou tentar fazer um resumo bem resumido, se é que pode colocar assim, porque acaba que às vezes a linha de raciocínio não fica inteira do estudo, né, que a gente preparou, mas vou pegar os pontos principais que eu trabalhei nos dois assuntos, que foi a oração na visão dos reformadores e fazer um contraponto, né, entre o ID e as ações sociais, a grande comissão e o grande mandamento. Sobre a oração na visão dos reformadores, né, eu comecei pegando João Calvino, né, e vendo toda a questão das funções da oração, a sua necessidade, a sua função, se ela é supérflua ou não. Mas algo que eu achei que foi muito importante para mim nesse estudo, e eu acho que vale passar novamente, são as questões que Calvino coloca como regras de oração. Ou seja, a primeira dela, como nós devemos ter reverência a Deus na nossa oração, ou seja, a mente se comportar, né, deixar ela ser moldada, um tempo específico para conversar com Deus, deixar as preocupações de lado, né? Ou seja, elevar o nosso pensamento naquele momento de oração para que as coisas aqui do nosso cotidiano não interfiram, né? Levar a Deus só aquilo que Ele permite. E a segunda regra de oração que Calvino coloca é sentir, né, de verdade quais são as nossas necessidades. Ou seja, considerar com seriedade as carências que nós temos, o desejo realmente sincero de obter aquilo pelo qual nós estamos orando, e não uma oração superficial.
dentro disso, inclusive, né, Calvino, dentro da segunda regra, ele coloca a questão de arrependimento, ou seja, um dos requisitos para essa oração não ser superficial é colocar o coração, né, diante de Deus de forma arrependida, tendo conhecimento dos nossos pecados, que somos pecadores, e esse arrependimento nos leva à terceira regra, que é a supressão do orgulho, né? Ou seja, nos despir, né, dos pensamentos vangloriosos, da autoconfiança, e nos colocarmos de forma humildemente e darmos toda a glória a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. A quarta regra está associada àquilo também que o Rafael colocou, né, que é a confiança inabalável de sermos ouvidos, né, a fé. Então, quando nós, parece até uma contradição, né, mas quando nos colocamos de forma humilde, mas colocamos que temos total confiança quanto àquilo que pedimos e a bondade de Deus em nos atender. Então, assim, concluindo, né, naquela aula, a visão de Calvino sobre a oração, nós concluímos que a oração não depende do nosso mérito, mas o valor, né, dela e a esperança de sucesso são encontradas nas promessas de Deus, e nós dependemos exclusivamente de Deus para isso. Depois, eu continuei né, em outra aula, a questão da visão dos reformadores, mas aí eu peguei, não sei quantos lembram, né, a visão de oração através de Lutero, mas vendo aquela carta, né, de Lutero a um amigo, Pedro, né, contei todo o contexto da carta e tudo, mas através daquela carta a gente pôde também tirar algumas conclusões bastante interessantes, ou melhor, conselhos que Lutero deixa para a gente sobre a oração. E o primeiro deles seria aquecer o coração antes de orar. Ou seja, às vezes aquele dia onde a gente está frio, onde o nosso pensamento está errôneo, né? Lutero, ele ele recitava alguns textos como os 10 Mandamentos, o Credo, as cartas de Paulo e alguns salmos, para aquecer a sua mente antes de orar, né? Então, coloquei muita questão, às vezes, de ouvir um cântico, de ter um tempo de meditação antes de orar. Segundo conselho, está associado ao que a Jaqueline colocou, né, que ter um tempo fixo para fazer isso, um horário para sempre fazer oração, para ter o tempo de meditação, e a questão da disciplina para ser feito isso. O terceiro conselho, né, está associado com aquilo que Calvino também coloca, que é envolver todo o nosso coração na oração, né? A questão de estar ali tempo integral, com a cabeça desprendida, um tempo adequado e local para fazer isso. Bem, essa foi o tema desenvolvido, da forma que nós desenvolvemos a oração, e depois nós trabalhamos um pouco a grande comissão e o grande mandamento, né? Onde a grande comissão, né, Jesus deu essa grande ordem ali aos discípulos, mas isso se estendeu até nós, né? Nós vimos a competência de Jesus para fazer isso, onde ele tem toda a autoridade, todo o poder. O cerne dessa grande comissão, que é fazer discípulos, né, que isso é uma ordem. Depois entendemos o alcance dessa grande comissão, que Jesus quer que nós alcancemos o mundo todo, né? Não é só uma cidade, um local. E a implicação nossa na grande comissão, que é integrar os novos convertidos à igreja, envolvê-los no ensino, fazendo discípulos, ou seja, né, fazendo o que Jesus fez, aonde não é simplesmente aquela pessoa aceitar Jesus, mas continuar trabalhando na vida daquela pessoa, acompanhando.
E depois nós vimos um pouco do grande mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entendemos que é impossível amar a Deus sem amar o próximo, né? E fazendo o contraponto, né, entre o ID e as ações sociais, nós conseguimos analisar a forma, vamos colocar assim, ideal ou melhor forma de se fazer isso, que seria a ação social parceira do evangelismo, aonde as duas são independentes, onde eu não faço uma coisa para obter outra e vice-versa, né? Então, e nós vimos que a ação social, ela emerge de duas situações, ou seja, onde eu vejo a carência do meu irmão passando a necessidade e eu possuo aquela condição para suprir a necessidade do meu irmão, né? E aí eu consigo associar as duas coisas, enxergar aquilo, a necessidade, e fazer no segundo momento. E concluímos com isso que a gente pode fazer ação social de diversas formas, né? Com prestação de serviço, fazendo visitas, mas o importante mesmo é obedecer a Deus fazendo a grande comissão e obedecendo ao grande mandamento. Ficou bem rápido, Edma, mas eu acho que deu para passar quase tudo. Ok, é isso mesmo, né? Mas vamos pensar, né, sobre tudo e, se for o caso, revisar alguma coisa no nosso link lá de vídeo, né, e de resumos também, e nos prepararmos para a aula de domingo que vem, né? Que a gente possa dar um testemunho. Um testemunho, às vezes, é de dificuldades, às vezes é de vitórias, né? Mas é um testemunho da experiência de crescimento, né? Santificação é crescimento com Deus, né? Então, que a gente possa pensar um pouco e preparar alguma coisa para a gente testemunhar no próximo domingo, deixando, né, todo mundo bem à vontade. Quem quiser também ligar, né, de novo para aquela pessoa que ficou de ligar, aquele idoso, liga de novo essa semana, ora com ela no final da conversa com a pessoa, pratica, né, o que a gente pretendeu e vamos adiante. Me alegra muito o nosso coração, né, o fato de cada um aqui ter permanecido todo o semestre aqui, e quando não estava presente foi em razão de uma dificuldade ou outra, mas isso revelou, né, o desejo, né, de aprender mais, de crescer mais na palavra, na comunhão, no aprendizado, né? Isso é muito importante, né? Essa turminha que está aqui hoje foi muito frequente, né? Acrescentando a Leia, né? Que por acaso não está hoje aqui com a gente. Por algum motivo especial. Por algum motivo, não por né? acaso. Não está aqui hoje. Mas Flávio também. Vamos encerrar então, agradecer a Deus por essa oportunidade e deixar Deus continuando a falar, né, no nosso coração. Ora pra gente, Médici. Santo e eterno Deus, Pai querido, te louvamos, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, mais esse encontro com a nossa classe. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas durante esse semestre, o Senhor nos falou. E te agradecemos porque temos certeza que o Senhor há de continuar falando, Pai. Ó Deus, que tudo que foi estudado aqui, Pai, possa realmente estar fazendo diferença nas nossas vidas. Que o Senhor esteja nos quebrantando, que o Senhor esteja nos despertando a cada dia. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e que a Tua graça, Senhor, nos ajude. Como a Jaque mencionou, como eu falo aqui também, como é difícil, a Daniela também mencionou, né, a gente ter o tempo ali específico, certinho,
Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor não nos deixe cair na rotina do dia a dia ali, mas que não, que esses assuntos, que esses estudos aqui, que a Tua palavra, ela possa estar quente mesmo, que no nosso coração está viva, produzindo diferença nas nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, sonde os nossos corações e veja onde na nossa vida precisamos nos quebrantar diante do Senhor, precisamos de mudança, precisamos da ajuda do Senhor. A ajuda precisamos em todo tempo, Pai. Mas mostra-nos com clareza. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser. O Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. E nós te suplicamos que o Senhor não nos deixe entregues aos nossos pensamentos que temos de nós, mas que o Senhor fale aos nossos corações, nos incomode para a cada dia, ó Deus, buscarmos praticar aquilo que temos aprendido e ouvido da Tua palavra, que possamos estar imitando ao Senhor Jesus e possamos também estar sensíveis, ó Deus, à voz do Teu Santo Espírito. Não nos deixe entristecer, calar o Teu Santo Espírito nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo aqui, Senhor. E prepara-nos, ó Deus, para a aula seguinte, abençoa-nos durante essa semana e abençoa também, Senhor, os cultos que estão sendo prestados ao Senhor durante o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.